Bom, nós vamos começar mais uma aula e a aula de hoje é sobre santificação. Isso aí, santificação. Nós falamos nas últimas aulas sobre regeneração, vocação eficaz, justificação, porque nós entramos na ordem da salvação, Ordo Salutis, né, que é importante lembrar que é uma ordem lógica e não cronológica, tá bom? Uma ordem lógica e não cronológica. E pensando nessa ordem lógica, a gente sabe que faz parte do processo de salvação, ou da ordem da salvação, ou é um elemento da salvação, a questão da santificação. Todos nós precisamos nos santificar, precisamos buscar a santificação que a palavra nos ensina. Porque a justificação ela tem como ênfase eliminar a nossa culpa, e a santificação tem como ênfase eliminar a nossa corrupção. Nós somos miseráveis, pecadores, falhos e por isso precisamos de santificação. Nós precisamos abandonar aquilo que nos afasta do Senhor, abandonar aquilo que vai contra os ensinos da palavra de Deus, abandonar os desejos maldosos do nosso coração, abandonar o velho homem. Então nós precisamos lutar, nós precisamos batalhar para nos santificar. E a gente vai pensar um pouquinho nisso hoje, um pouquinho na santificação. E a primeira coisa é que a causa da santificação é o próprio Senhor, porque Ele é santo, nós buscamos ser santos. Então a palavra do Senhor nos motiva a sermos santos, porque o nosso Deus é santo, santo, santo. Nosso Deus é extremamente santo e por isso nós precisamos nos santificar. E eu quero ler aqui contigo o primeiro texto de Romanos capítulo 6, versículo 22, e depois o Catecismo Maior em sua pergunta 75, a resposta da pergunta 75. Romanos 6, 22 diz assim: Agora, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, para a vida eterna. O Catecismo Maior diz assim: santificação é uma obra da graça de Deus, pela qual os que Deus escolheu antes da fundação do mundo para serem santos são, nesta vida, pela poderosa operação de seu Espírito e pela aplicação da morte e ressurreição de Cristo, plenamente renovados, segundo a imagem de Deus, tendo as sementes do arrependimento que conduz à vida e de todas as outras graças salvíficas implantadas e fortalecidas. Assim, eles morrem cada vez mais para o pecado e ressuscitam para a novidade de vida. Amém. É isso aí. O texto diz: morrem cada vez mais para o pecado e ressuscitam para a nova vida. Nós estamos o tempo inteiro, nós estamos buscando renovar a nossa imagem, a imagem de Deus em nós, que foi corrompida pelo pecado, que foi afetada pelo pecado. Então nós estamos nessa luta de santificação, todos nós precisamos nos santificar, todos nós precisamos buscar a santificação, buscar a aproximação do que é ensinado na palavra de Deus. E eu quero ler alguns textos, ou melhor, eu vou citar alguns textos, como tenho por hábito fazer, mas ler apenas um, e fica aí para você ler depois. Você tem Efésios capítulo 1, versículo 4, Efésios capítulo 5, versículos 25 a 27, Romanos capítulo 15, versículo 16, Tito capítulo 3, versículo 5, e 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Então nós vamos ler Romanos capítulo 15, versículo 16. Romanos capítulo 15, versículo 16, que diz assim: para que eu seja ministro de Cristo, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. E a minha ênfase aqui com esse texto é que
o Espírito, por meio de sua palavra, age para a nossa santificação. Então nós somos santificados por meio do Espírito Santo. Mas é fato que essa é uma obra do Deus Trino, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Os três estão envolvidos nisso. Mas existem vários textos que mostram uma ação bem significativa, uma atuação mais direta do Espírito Santo nos santificando. E a gente sabe que a santificação tem um elemento de sinergia, ou seja, é a ação do Espírito Santo e a nossa ação. Então tem a nossa participação. Por que eu estou falando disso? Porque existem algumas coisas que a gente sabe que é totalmente ato do Senhor e a gente não tem nenhuma participação nisso. Por exemplo, a regeneração. O Senhor nos regenera e nós apenas vemos o efeito disso. No que se refere à santificação, há uma participação nossa, há um chamado a nós no que se refere à nossa responsabilidade, mas não da maneira como a gente está acostumado a pensar, que é uma parte de Deus e a outra parte é do homem. Uma parte de Deus e a outra parte é do homem. Mas aí você pensando nisso, parece que dá um nó na cabeça, até porque existem textos, como o texto de Filipenses capítulo 2, versículos 12 e 13, que diz assim: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em nós, ou em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Parece um pouco confuso para nós, difícil de entender, porque o texto fala que nós devemos desenvolver a nossa salvação. E logo depois, logo em seguida, no versículo seguinte, o texto diz: porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar. Então eu tenho que desenvolver a minha salvação, que está aqui mais direcionada ao fato da minha santificação, ou é Deus quem efetua em nós? Parece que é confuso, né? Aí você tem outros textos como o de 1 Coríntios capítulo 15, versículos 10, que diz assim: pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Aí logo depois ele diz: antes trabalhei muito mais do que todos eles. Depois ele diz: todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Então, primeiro ele fala pela graça de Deus, depois ele fala que ele trabalhou, e depois ele diz, mais uma vez, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Então, Deus, é a graça de Deus ou é o esforço de Paulo? Aí você tem em Colossenses capítulo 1, versículos 28 e 29, deixa eu abrir aqui. Colossenses capítulo 1, versículos 28 e 29, que diz: o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Então ele fala que ele se afadiga, depois ele fala que ele se esforça, mas aí ele completa dizendo, segundo a eficácia que opera eficazmente em mim. Então ele se afadiga, ele se esforça, ou tudo é feito segundo a eficácia que opera eficazmente nele. Então parece um pouco confuso, mas a Bíblia trabalha em vários assuntos desta maneira, mostrando a atuação do Senhor e nos chamando à responsabilidade. A gente sabe que é Deus quem efetua, mas isso não exclui, isso não anula a nossa responsabilidade, o nosso empenho, o nosso esforço em nos santificar. Né? Então a gente sabe que é Deus quem faz, que é Deus quem atua, mas ao mesmo tempo eu preciso trabalhar com a realidade de que eu preciso me esforçar, de que eu preciso abandonar o pecado, de que eu preciso fazer o que me cabe naquilo que é ensinado pela palavra do Senhor. E isso você percebe não só quanto à santificação. Você tem, por exemplo, no que se refere à perseverança dos santos. Da mesma forma que a Bíblia exige que a gente seja fiel até a morte,
e a gente vai ganhar a coroa da vida, ela nos garante que ninguém pode nos arrebatar das mãos de Deus. Então, ao mesmo tempo em que a Bíblia fala que eu preciso ser fiel até a morte, ela me diz que ninguém pode nos arrebatar das mãos de Deus, que ninguém pode nos separar do amor de Deus. Então a salvação está garantida, mas nós temos que perseverar. Então nós temos assuntos na Bíblia que são tratados desta maneira, que mostram que é Deus quem faz, que mostram que é Deus quem atua, mas ao mesmo tempo ela nos chama à responsabilidade. Ela nos chama a fazer aquilo que nos cabe dentro do que é ensinado na Escritura. E uma coisa não anula a outra, mas anda junto com a outra. Então não é que os textos lidos aqui estão sendo contraditórios, não, eles estão sendo equilibrados, eles estão trabalhando com a verdade, eles estão mostrando para nós qual é o caminho. O caminho é de dependência de Deus, no que se refere à santificação, mas ao mesmo tempo um esforço, uma batalha nossa do dia a dia, fugindo do pecado, abandonando os nossos erros, para nos adequarmos e nos conformarmos à imagem do Senhor expressa em sua palavra. Então lembre-se disso. Lembre-se que a Bíblia trabalha com essas duas realidades, não só no que se refere à santificação, mas como, por exemplo, na perseverança dos santos que eu citei aqui. Só que a Bíblia nos fala quanto à santificação para nós desenvolvermos a nossa salvação, nos esforçarmos incessantemente para desenvolver a nossa salvação. Então, não é um esforço para a gente ganhar a salvação. Lembre disso. Nós temos a nossa salvação garantida em Jesus. Nós não temos a salvação por obras, mas sim pela graça. Então, não é um esforço para nós ganharmos a salvação, mas sim um esforço a partir do fato de que somos salvos. Um grande elemento da santificação é nós entendermos que a santificação é uma experiência de quem é regenerado. A santificação é uma experiência daqueles que foram salvos pelo Senhor. Lendo a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 13, diz assim: os que são eficazmente chamados e regenerados, tendo criado em si um novo coração e um novo espírito, são, além disso, santificados real e pessoalmente pela virtude da morte e ressurreição de Cristo, pela sua palavra e pelo seu Espírito que neles habita. Então é claro, fica muito claro aqui na confissão que a santificação é uma experiência dos regenerados, né? A santificação também é uma experiência sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, se eu sou servo de Deus, se eu sou escolhido do Senhor, se eu fui salvo pelo Senhor, então eu preciso de santificação, eu preciso me santificar, eu preciso abandonar o pecado. A Confissão de Fé de Westminster ainda continua dizendo assim: e eles são mais e mais vivificados e fortalecidos em todas as graças salvadoras para a prática da verdadeira santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, e eles são mais e mais vivificados e fortalecidos em todas as graças salvadoras para a prática da verdadeira santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. E aí tem vários textos bíblicos, né, que nós poderíamos citar aqui, mas pelo tempo que tende a ser curto da nossa aula aqui, eu vou deixar esses textos para uma outra oportunidade. Mas nós sabemos que a palavra do Senhor nos ensina, nos mostra que a santificação é necessária, extremamente necessária na vida do cristão. A gente lembra da primeira petição, né, da oração dominical, descrita ali nos evangelhos, e aí você tem a primeira petição que é: santificado seja o teu nome. Né? Nós oramos por isso. Nós pedimos que o nome do Senhor seja santificado. Mas Deus já é santo. Mas Deus é santo, santo, santo. Deus é completamente santo. Então o que é a palavra? O que a gente está pedindo de verdade? A ideia é que o conheçamos em verdade. E o santifiquemos, honremos e glorifiquemos em todas as suas obras. Que o nome dele não seja desonrado em nossa vida. Então essa é a ideia. Deus é totalmente santo. Então o que a gente está pedindo? Que a nossa vida honre o Senhor, que a nossa vida honre o fato de que o Senhor é santo, que nós não desonremos
o nome do Senhor, mas que a nossa vida, que a maneira de viver seja uma expressão clara do que é ensinado na Escritura, de uma vida santa, uma vida correta, uma vida onde damos um bom testemunho. Então, santificado seja o teu nome. Então essa é uma oração extremamente necessária na vida do cristão, né? Santificado seja o teu nome, que nós honremos o nome do Senhor. E aí, quando se fala de santificação, a gente precisa lembrar da luta entre a carne e o espírito. Nós ainda sofremos a influência do pecado e nós estamos ali em constante luta com os desejos da nossa carne, os desejos pecaminosos da nossa carne. E aquilo que estiver mais alimentado é aquilo que vai vencer. Então, se você alimenta mais a sua carne, se você vive para as coisas desse mundo, se você está buscando as coisas deste mundo e se alimenta das coisas deste mundo com constância, isso significa que, naturalmente, sua carne vai ser mais forte que o seu espírito. Então, você precisa alimentar o seu espírito com a palavra de Deus, você precisa fortalecer o seu espírito com oração, buscar ao Senhor, o serviço a Deus, a leitura da palavra, e isso vai fazer com que o seu espírito seja mais forte e minimize a influência do pecado. Faça com que a gente consiga, faça com que você consiga vencer o pecado. Pecar menos. A confissão de fé, no capítulo 13, agora no parágrafo 2, ela fala: esta santificação é no homem todo, porém imperfeita nesta vida. Ainda persistem em todas as partes dele restos da corrupção. E daí nasce uma guerra contínua e irreconciliável. A carne lutando contra o espírito e o espírito contra a carne. E aí você tem isso em Romanos capítulo 7, versículos 19 e 23, Gálatas capítulo 5, versículo 17 e 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. Então, o que nós temos na Escritura é o ensino claro de que há uma batalha constante. Nós estamos lutando constantemente com os nossos desejos pecaminosos. Então, isso é o que a santificação faz. À medida que nós vamos buscando a Deus, à medida que nós vamos lutando contra o nosso pecado, nós vamos nos aproximando mais do que é ensinado na palavra do Senhor. Qual é o objetivo, então, da santificação? O objetivo da santificação é nos transformar à imagem de Cristo, nos moldar a imagem de Cristo, nos aproximar cada vez mais da imagem do Senhor Jesus. E para que a santificação nos capacita? Para boas obras. Então, o objetivo da santificação é nos transformar à imagem de Cristo. E a capacitação da santificação, ela nos capacita para fazer boas obras. E aí nós temos alguns textos e eu quero finalizar lendo eles, que é Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos capítulo 8, versículo 29, que diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E quanto à capacitação, a gente tem lá 1 João capítulo 3, versículo 9. Versículo 9, que diz: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. E para fortalecer isso, você pode ler 1 João 5,18, que diz assim: sabendo que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Então, ela nos capacita para boas obras, ela nos capacita a fazermos boas obras e nos capacita a não vivermos na prática do pecado. Então, esses textos nos mostram que todo crente, todo servo de Deus, ele não vive na prática do pecado. Ele peca porque ele ainda tem influência ainda tem corrupção em si, ainda tem influência do pecado, mas ele não vive pecando, ele não é escravo do pecado. O servo de Deus, o crente, o salvo, ele é santificado, ele busca a santificação.
Lembre-se disso. Lembre-se que a santificação é um processo. E esse processo dura a vida inteira. Então, enquanto servos de Deus, neste mundo, precisamos lembrar que estamos num processo de santificação. Por isso, se santifique. Busque a Deus. Ore mais. Leia mais a Bíblia. Busque fazer a vontade do Senhor. E certamente você colherá frutos maravilhosos de uma vida santa na presença do Senhor. Que Deus te abençoe.